Você tem certeza de que está ouvindo a minha voz agora? Não. Eu não estou perguntando se seus ouvidos funcionam. Estou perguntando sobre quem, exatamente, dentro de você. Processa o que eu digo antes mesmo de você pensar sobre isso. Você chama o que habita sua mente de eu. Você defende essa ideia, protege essa história, alimenta esse personagem com o seu próprio medo. Mas e se eu lhe dissesse que esse eu é, na verdade, um intruso? Um narrador que tomou o controle da sua identidade, não porque ele é real, mas porque você parou de questionar o mecanismo. Aqui no Transcenda o Holograma, nós não buscamos conforto. Nós buscamos o colapso. Questionamos as estruturas que você chama de essência, mas que, na verdade, são apenas parasitas psicológicos enraizados no seu sistema nervoso. Memórias, condicionamentos, medos estruturais, tudo o que você aprendeu a chamar de sua vida, nós chamamos de hipnose. Você está prestes a mergulhar na investigação mais perigosa que um ser humano pode realizar: o confronto direto com o intruso, aquele que usa a sua língua, as suas memórias e o seu rosto para garantir que você nunca, jamais, perceba que a voz que fala dentro da sua cabeça não é você. Se você sente uma resistência agora, se um medo sutil começa a surgir, se uma vontade de fechar o vídeo aparece, parabéns. O intruso percebeu que está sendo observado. Bem-vindo ao colapso. O ritual de desmontagem começa agora. O intruso, que chamamos de eu. Existe uma voz acontecendo dentro da sua cabeça neste exato momento. Ela comenta, julga, planeja, recorda, imagina, teme, deseja, e desde que você aprendeu a pensar, você a chama de uma coisa muito específica: eu. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Uma pergunta tão desconfortável que a própria mente tenta evitá-la. Se essa voz é você, quem está ouvindo? Porque talvez o maior segredo da mente humana não seja a dor, nem o trauma, nem o sofrimento. Talvez seja algo muito mais profundo. Talvez a mente inteira tenha sido construída para esconder um medo tão antigo que passa despercebido. O medo de descobrir que o eu que fala dentro da cabeça talvez nunca tenha sido quem você realmente é. Os neurocientistas descobriram algo perturbador. Benjamin Libet, nos anos 80, mediu o momento exato em que o cérebro decide agir e descobriu que a decisão mecânica nasce até 550 milissegundos antes de você ter consciência dela. Você acredita que decidiu, mas o seu cérebro já havia decidido. Você foi apenas informado depois. Existe algo falando dentro de você agora. Uma voz imaginária que comenta, julga, planeja, rumina e teme. Você chama essa voz de eu. Mas o que acontece quando você percebe que você é o espaço que ouve essa voz, e não a própria voz? A psicologia transpessoal parte de um ponto decisivo. A identidade humana comum é apenas uma camada superficial, construída por condicionamentos sociais, traumas, memórias e narrativas internas. Ela não é o seu eu verdadeiro. Ela é apenas o eco dele. Antes mesmo de você entender o mundo já havia decidido quem você deveria ser. Seu nome foi dado, sua língua foi ensinada, suas crenças foram herdadas e implantadas, seus medos foram modelados, e você chama essa colagem de retalhos de identidade. A sociedade moderna atua como uma máquina de separação. Ela é estruturada no dualismo puro, certo contra o errado, eu contra o outro, razão contra a emoção, sucesso contra o fracasso. Fomos treinados para competir em vez de cooperar, para consumir em vez de buscar significado e para valorizar a aparência em vez da essência. Esse sistema gera um acordo invisível, um contrato que você nunca assinou. Se você produzir, você tem valor. Se você falhar, você perde a identidade. A neuroteologia e a neuroteosofia investigam esse fenômeno. Quando você vive preso a essa identidade superficial baseada no medo e na performance,
certas redes neurais se tornam tirânicas. Ocorre uma hiperatividade na rede do modo padrão do cérebro. Os circuitos de ameaça e os padrões de ruminação são reforçados constantemente. A sociedade não precisa te vigiar. Ela te deu uma voz interna que faz o trabalho de vigia por ela. O indivíduo aprende a se ver como uma entidade separada, isolada e ameaçada. Essa visão gera medo. O medo gera dor. A dor gera mais identidade. E o loop se fecha. 1. O personagem como mecanismo de sobrevivência. Esse personagem psicológico que habita em você não nasceu do nada e não foi criado por vaidade. Ele surgiu por necessidade. Cada experiência de infância deixou marcas. Cada ameaça moldou reações. A mente aprendeu rápido. Isso dói. Isso é perigoso. Isso precisa ser evitado a qualquer custo. O personagem surgiu como uma resposta adaptativa de sobrevivência. Ser forte, ser frio, ser agradável demais, ser agressivo. Nenhuma das suas máscaras é aleatória. Todas são estratégias de defesa. O grande problema não é o personagem existir. O problema é ele ter se tornado fixo e cristalizado. Quando a mente repete um padrão por anos, ela passa a chamá-lo de essência. Eu sou assim. Esse é o meu jeito. Neste exato ponto, o mecanismo de defesa vira estrutura. A estratégia vira o seu destino. E o personagem se fragmenta. Cria-se um eu para o trabalho, um eu para os relacionamentos, um eu para carregar na solidão. Cada fragmento acredita temporariamente ser o verdadeiro dono da casa. Se você assistiu até aqui, você não faz parte da maioria. Algo em você reconhece que essa engrenagem existe por uma razão. Inscreva-se no canal, porque o personagem odeia ser descoberto, mas o observador anseia despertar. Com o tempo, a mente passa a gastar uma energia descomunal para proteger a autoimagem do personagem. Qualquer questionamento, qualquer crítica, qualquer mudança drástica da vida não é sentida como um teste ao comportamento, é sentida como um ataque à sua própria existência. A mente não quer a verdade, ela quer a continuidade da sua própria narrativa. Ela prefere continuar sofrendo em um padrão doloroso conhecido, do que morrer para o personagem e encarar o desconhecido. Ninguém nasce dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, esse é meu jeito. O personagem não nasce pronto, ele é construído, lentamente, experiência após experiência, ferida após ferida, memória após memória. A mente aprende. Isso dói, isso ameaça, isso precisa ser evitado. E então cria estratégias. Ser forte, ser invisível, ser agradável, ser perfeito, ser necessário, ser admirado, ser indispensável. Cada máscara surge como mecanismo de sobrevivência, não como mentira, mas como proteção. O problema começa quando a proteção vira identidade, quando a estratégia vira personalidade, quando o personagem passa a acreditar que é o autor da própria existência. 2. O intruso que usa a sua voz. Existe algo perturbador sobre a voz da mente. Ela parece você, mas observe. Você escolhe o próximo pensamento ou ele simplesmente aparece? Você escolhe todas as emoções, todos os medos, todas as lembranças, ou elas surgem sozinhas? A voz fala, e você escuta, mas porque a voz usa a sua linguagem, as suas memórias, a sua história, você conclui que ela é você. Esse é o truque. O intruso não chega de fora, ele cresce por dentro, ele usa o seu rosto, o seu nome, a sua biografia, e aos poucos, ocupa o centro da experiência. Você passa a acreditar que é aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que lembra, aquilo que teme. E a identificação se torna tão completa que ninguém mais percebe a diferença, nem mesmo você.
3. A fragmentação do ser. A psicologia transpessoal observa algo curioso. O sofrimento não nasce da dor. Nasce da identificação com a dor. A dor é experiência. Mas a mente transforma a experiência em identidade. Ela não diz, estou sentindo medo. Ela diz, eu sou uma pessoa medrosa. Ela não diz, estou sofrendo. Ela diz, sou alguém quebrado. A experiência passa, mas a identidade permanece. E então surge a fragmentação. Um eu para o trabalho, um eu para a família, um eu para os relacionamentos, um eu para a solidão, um eu para esconder, outro para mostrar. Cada fragmento defendendo a própria existência, cada fragmento lutando para sobreviver. E o conflito interno nasce daí, porque nenhum deles é realmente você. São apenas personagens disputando o palco. 4. O ciclo invisível. Existe uma razão pela qual o personagem continua vivo. Um mecanismo. Um ciclo. Tudo começa com um pensamento. O pensamento gera emoção. A emoção exige reação. A reação reforça o pensamento. Pensamento, emoção, comportamento, reforço. O ciclo se fecha. E cada repetição fortalece a narrativa. Depois de anos, décadas, o ciclo se torna tão automático que parece natural. A pessoa não vê mais o mecanismo. Ela chama isso de personalidade, chama isso de destino, chama isso de vida. Mas existe algo ainda mais profundo. O ciclo não existe apenas para repetir sofrimento. Ele existe para proteger alguém, ou melhor, para proteger algo. 5. O medo estrutural da mente. Existe um medo por trás de todos os outros. Um medo raramente reconhecido. O medo de não ser ninguém. Observe. Você pode perder dinheiro. Ainda continua sendo alguém. Pode perder relacionamentos. Ainda continua sendo alguém. Pode perder status. Ainda continua sendo alguém. Mas o que acontece quando a própria identidade começa a ser questionada? Quando a história começa a falhar? Quando o personagem começa a rachar? A mente entra em pânico. Não um pânico emocional, um pânico existencial. Porque o ego não se sustenta apenas pela dor. Ele se sustenta pelo medo do vazio. O ego não se sustenta apenas pelo apego ao prazer ou pela fuga da dor. Ele se sustenta, primordialmente, pelo pânico existencial do vazio de identidade. Enquanto houver uma história para contar, mesmo que seja uma história trágica, injusta e dolorosa, a mente possui uma referência, uma âncora psicológica. Ela sabe quem ela é dentro do sofrimento. Para a mente lógica, o vazio de rótulos é associado à morte psicológica. Por isso, questionar a si mesmo dói muito mais do que continuar sofrendo no automático. O sofrimento é familiar, o vazio é indeterminado, e o mecanismo do ego odeia o indeterminado. Quando a sua história ameaça cair, o intruso imediatamente reage para se salvar. Ele intensifica os pensamentos, cria falsas urgências emocionais, traz à tona culpas do passado e ansiedades do futuro. Não é um retrocesso no seu caminho, é apenas o sistema de segurança do ego tentando restabelecer o barulho, porque o silêncio interno assusta o personagem. No silêncio absoluto, o personagem perde o chão, e ele se pergunta, em pânico, se eu não for essa história, o que sobra de mim? 6. O terror de desaparecer. A identidade funciona como âncora psicológica. Ela oferece orientação, referência, continuidade. Ela diz, eu sei quem sou, eu sei como agir, eu sei meu lugar, mesmo quando está errada, mesmo quando produz sofrimento, ainda assim oferece algo que a mente considera indispensável, segurança. Por isso questionar a identidade dói mais do que sofrer, porque sofrer é familiar, mas não saber quem você é, isso parece morte. A mente confunde duas coisas completamente diferentes.
Ela confunde não saber quem é com deixar de existir. E é exatamente aqui que o personagem se agarra com toda a força. 7. Quem está ouvindo a voz? Agora observe algo simples. Você consegue perceber seus pensamentos. Se isso é possível, então você não pode ser o pensamento. Você consegue perceber emoções. Então você não pode ser a emoção. Você consegue perceber a voz interna. Então você não pode ser a voz. Então quem está percebendo? Quem está ouvindo? Quem está observando? A mente tenta responder, cria conceitos, filosofias, teorias, mas todas as respostas pertencem à própria mente. E a pergunta permanece: quem percebe tudo isso? Existe uma pergunta contida nas tradições mais profundas da humanidade, um mistério que os mestres Zen chamavam de Koan, uma armadilha projetada especificamente para travar a mente lógica. Qual era o seu rosto antes de os seus pais nascerem? Não tente responder com a biologia ou com a filosofia acadêmica. Esta pergunta não é um debate, é uma cirurgia. O personagem na sua cabeça vai tentar formular uma resposta inteligente, mas ele vai travar. E nesse travamento exato, por uma fração de segundo, a voz imaginária para de falar. E no silêncio que sobra, algo percebe o silêncio. Esse algo que percebe não tem nome, não tem idade, não tem histórico de traumas e não tem medo de deixar de existir. A antiga tradição da teosofia nos recorda que o ser humano é composto por múltiplos níveis, do físico, emocional e mental inferior, até as camadas mais sutis da intuição, do espírito e da unidade monádica. A nossa fragmentação existencial ocorre porque fomos trancados vivos nos 3 níveis inferiores, totalmente desconectados da nossa origem transpessoal. Nas Tábuas de Esmeralda, Hermes Trismegisto descreveu que existem 2 naturezas no ser humano: a natureza que foi criada e a natureza que cria. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem fazer a menor ideia de que a natureza criadora existe, simplesmente porque a natureza criada faz barulho demais dentro da cabeça. A neuroteologia, ao mapear o cérebro em meditação profunda, mostra que quando o sujeito rompe a identificação cega com o pequeno eu, a atividade egóica da rede do modo padrão diminui drasticamente. Os hemisférios cerebrais entram em perfeita sincronia e coerência. O cérebro não cria o sagrado ou a consciência. Ele atua como uma interface, uma antena que traduz a vastidão. A lógica é inescapável, preste atenção. Se você pode observar o pensamento, você não é o pensamento. Se você pode ver o personagem e a voz, você não pode ser o personagem nem a voz. Se você pode perceber o medo estrutural de não ser ninguém, você não é o medo. Então, quem é você? 8. O paradoxo do vazio. O que a mente chama de vazio não é ausência, é ausência de definição, e isso a assusta. Porque sem definição não existe personagem. Sem personagem não existe narrativa. Sem narrativa não existe identidade. Mas existe algo curioso. Aquilo que observa o vazio não é vazio. Aquilo que percebe o medo não é medo. Aquilo que observa a mente não é a mente. O observador estava presente antes do pensamento, durante o pensamento e depois do pensamento. A voz vem e vai. O observador permanece. 9. O colapso da história e a libertação. Quando a história que você conta sobre si mesmo começa a cair, não pense que isso acontece por um ato de coragem heróica. Ela cai por cansaço, por exaustão. A mente cansa de sustentar a narrativa à força, cansa de explicar, de justificar, de defender o indefensável. Chega um momento evolutivo em que manter o personagem de pé exige muito mais energia do que aquela que a sua biologia dispõe.
Então, o sistema falha. O colapso do ego não é um evento hollywoodiano, dramático ou barulhento. Ele é extremamente silencioso. Uma narrativa antiga de rejeição ou de fracasso surge na sua mente, mas ela simplesmente não encontra mais adesão em você. Não há briga, não há tentativa de reprogramação mental positiva. Há apenas uma total falta de interesse pela história. O intruso não morre. Ele apenas perde a centralidade do seu ser. Ele continua lá no fundo, falando sozinho. Mas ele deixa de ser o rei e passa a ser o que sempre deveria ter sido: uma ferramenta funcional de linguagem, um instrumento e nunca a sua essência. Quando a máscara do eu construído cai por terra, você não se torna um vazio estéril e assustador. Você se torna vasto. A dor ainda pode atravessar o corpo ou a memória, mas sem um narrador interno para se apropriar dela e dizer: isso é a minha identidade. A dor não cria raízes. Ela acontece como um fenômeno meteorológico no espaço da consciência. Ela surge, cumpre seu papel de mensageira e passa. A integração da consciência humana começa quando você percebe que a unidade não é uma crença metafísica, é uma experiência empírica, disponível no intervalo entre dois pensamentos. 10. O ser que a mente não consegue controlar. A neuroteologia sugere que estados ampliados de consciência surgem justamente quando a atividade narrativa do ego diminui. A psicologia transpessoal chama isso de testemunha. A teosofia chama de ser. Outras tradições chamam de presença. Os nomes mudam, mas apontam para a mesma direção. Existe uma dimensão da experiência que não depende da história, não depende do personagem, não depende da voz, e talvez seja exatamente isso que a mente teme. Porque se isso for verdade, o personagem nunca esteve no comando. Era apenas um narrador, não o autor. 11. O narrador versus o autor. O narrador, ego/mente. É a voz incessante que organiza os dados sensoriais em uma narrativa coerente. Ele vive do passado e projeta o futuro. Sua função biológica é a sobrevivência e a previsibilidade. Ele precisa estar no comando para garantir que a história do personagem, o eu, continue sendo contada de forma lógica e segura. O autor, a consciência-presença. É o espaço onde a narrativa acontece. É a dimensão da experiência que observa tanto o narrador quanto o conteúdo narrado. Ela não precisa controlar, porque ela contém a experiência, em vez de lutar para defini-la. Porque a mente teme a testemunha. A mente teme esse ser, porque para a mente, o silêncio é uma ameaça de morte. Quando a atividade narrativa diminui, seja através da meditação profunda, de estados de flow ou de experiências de transcendência, a estrutura que sustenta o personagem se torna transparente. A mente interpreta essa transparência como uma perda de controle total. Se o personagem não é quem toma as decisões, mas sim um subproduto de processos neurais e condicionamentos que são apenas observados, a ilusão de agência se dissolve. O que é libertador para a consciência é a dissolução final para o ego. A ironia do controle. A neurociência moderna, ao investigar a rede de modo padrão, DMN, a rede cerebral associada à autorreferência e ao pensamento sobre si mesmo, confirmou que, quando essa rede se desativa, surge uma sensação de unidade e dissolução das fronteiras do ego. A ironia é que a busca da mente pelo controle é, em última análise, o que gera o sofrimento. Ao tentar agarrar
o volante de um carro que está sendo guiado por processos muito maiores que ela, a mente cria tensão. Reconhecer que somos o autor, e não o narrador, não é perder a capacidade de agir. É agir sem o peso da necessidade de controlar o resultado. 12. O intruso revelado. O intruso não é maligno. Ele não é um inimigo. Ele foi necessário. Protegeu. Adaptou. Sobreviveu. Construiu uma identidade quando você precisava de uma. Mas existe uma diferença entre usar uma identidade e ser usado por ela. A maioria das pessoas nunca percebe essa diferença. Passa a vida inteira defendendo um personagem, protegendo uma narrativa, sustentando uma história, sem perceber que a própria história é sustentada pelo medo, o medo de não ser ninguém. A pergunta final, talvez a pergunta nunca tenha sido: quem sou eu? Talvez essa pergunta pertença ao personagem. Talvez a pergunta verdadeira seja outra. A neuroteologia sugere que estados ampliados de consciência surgem justamente quando a atividade narrativa do ego diminui. A psicologia transpessoal chama isso de testemunha. A teosofia chama de ser. Outras tradições chamam de presença. Os nomes mudam, mas apontam para a mesma direção. Existe uma dimensão da experiência que não depende da história, não depende do personagem, não depende da voz, e talvez seja exatamente isso que a mente teme. Quem está ouvindo quando a mente fala? Não responda imediatamente. Não procure uma definição. Não transforme isso em crença. Observe. Quando o próximo pensamento surgir, veja-o. Quando a próxima emoção surgir, veja-a. Quando a voz voltar a dizer, eu, observe quem está ouvindo. Porque talvez o maior medo da mente seja descobrir algo que sempre esteve aqui. Que antes da história, antes da dor, antes do personagem, antes do nome, já existia uma presença, silenciosa, sem forma, sem identidade, e exatamente por isso, impossível de desaparecer. Encerramento. Não há nenhuma resposta confortadora no final deste vídeo. Não há um manual com 10 passos para aplicar amanhã. Transformar isso em um novo método seria apenas o intruso voltando a operar por outra porta, disfarçado de espiritualidade. O que foi visto aqui não precisa ser mantido à força. O que é real não se perde com o tempo, e o que se perde nunca foi você. Não procure essa percepção em estados alterados de consciência ou em retiros distantes. Veja-a no seu cotidiano, no incômodo do trânsito, na repetição das tarefas, no silêncio incômodo entre uma obrigação e outra. É exatamente aí que o personagem tenta reconstruir o seu império de ruído. Da próxima vez que o intruso começar a gritar na sua cabeça, ditando quem você é, o que você falhou em ser, ou o quanto você deve temer o amanhã, não lute contra ele. Apenas pare e pergunte em silêncio: quem está ouvindo essa voz? Não responda com palavras. Sinta o espaço imensurável que se abre quando a pergunta é feita. Esse espaço é você. Eu sou o fogo, e você também é. E se eu não sou o personagem, quem está olhando? Quem fala quando você pensa? O intruso veste o seu próprio rosto. Ele usa o seu nome como disfarce. Mas o ritual começou. A engenharia do medo vai desabar. Racha a casca do crânio geodésico. Cai a máscara que a dor cristalizou. 50 milissegundos de atraso.
O cérebro decide, o personagem aceitou. Fui trancado no porão da mente, nessa colagem feita de retalhos, mas o vigia interno foi desmascarada. Eu quebro o espelho, recolho os estilhaços. Se eu posso ver a voz, eu não sou a voz. Se eu posso ver o medo, eu não sou o medo. Quem está ouvindo quando o intruso chama por mim? Eu sou o vazio que não tem fim. Eu sou o espaço antes do começo, o autor oculto que virou do avesso, desmontando as regras do contrato social. Eu não sou o que produzo, não sou o meu mal. A rede do modo padrão entra em colapso. Os hemisférios se alinham no espaço. A mente entra em pânico existencial, temendo a morte do seu arsenal. Mas o silêncio não é ausência de ser. É o portal dourado que me faz ver qual era o seu rosto antes de os seus pais nascerem. A engrenagem trava, o ruído cansa, a história falha. O narrador perde o controle do volante, a testemunha desperta soberana gigante. A dor é apenas um fenômeno meteorológico. Ela passa, ela flui, no campo cosmológico. Nenhum método, nenhuma promessa, nenhum nome sobrou. O intruso revelado perdeu seu trono. A dor agora não tem mais dono. Eu sou o fogo e você também é. Se eu não sou o personagem, quem está olhando?